Bom, pessoal, já temos aqui. Olha, eu vou aqui apresentar a vocês o nosso convidado. Maia Filho, ele é advogado, ele é especialista em direito público, mas ele é especialista mesmo em direito eleitoral. E por que eu convidei o doutor Maia Filho para professor, viu, pessoal? A gente só conversa com gente boa. Eu convidei ele para vir aqui e a minha querida Bia Diniz me ajudou a encontrá-lo. Por quê, pessoal? Essa semana a gente viu uma coisa muito estranha acontecer no país, que foram as ações do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, tomando decisões que realmente deixaram a todos estupefatos, né? Assim, uma coisa assim, meu Deus, o que está acontecendo com o Brasil? E todo mundo chegou à seguinte conclusão: é um tribunal de exceção, né? É um inquérito que todo mundo alega que ele é ilegal. Ontem mesmo a gente já discutiu na live aquelas coisas todas, mas é sempre bom a gente discutir e aprender mais e ver outras, né, possibilidades. Então, por isso, o Maia Filho, o doutor Maia Filho, vai conversar aqui com a gente. Boa noite, doutor Maia. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Boa noite, Regina. É um prazer muito grande, uma alegria participar do seu programa. O que é isso? Eu queria saber exatamente disso. Você é especialista em direito público e deve ter também a sua visão. Esse decreto é ilegal, imoral e engorda? Esse ato do presidente... Esse do Alexandre de Moraes, essa atitude dele aí. Olha, Regina, imagine só uma situação para você poder entender o nível de patologia que o Supremo Tribunal está fazendo. Se você pega qualquer ouvinte seu, pegar o microfone e uma caixinha de som, for lá na praça pública, em frente à casa do prefeito ou de um vereador, e esculachar o vereador, dizer que o prefeito é bandido, eu não gosto desse prefeito, eu tenho questionamento com o vereador. Você fizer isso lá no parlamento brasileiro, na Câmara dos Deputados, xingar o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, todos os deputados lá, chamar tudo de bandido, não tem problema nenhum. Agora, na hora que você faz um questionamento em relação aos integrantes da Suprema Corte, aí começa a ter vulnerabilidade. Por quê? Eles não têm maturidade para conviver com a democracia, com a crítica, com a livre manifestação do pensamento. Então, se você imaginar que o ministro do Supremo, de ofício, ministro presidente do Supremo, de ofício, sozinho, abriu um inquérito, transformou a Suprema Corte numa delegacia de polícia da esquina. Mas nem o delegado de polícia do município mais pequeno, tacanho do Brasil, vai se preocupar em estar olhando o Facebook de ninguém. O ministro abriu o inquérito e já anulou o inquérito quando ele abre, porque quem julga não investiga. Quem investiga não acusa. Quem acusa não pode julgar. Ele sabe disso? Sabe, isso é um princípio universal de direito, não é o princípio do direito brasileiro. Em qualquer lugar do mundo, o critério para aferir a legitimidade de um julgamento é saber se houve um julgamento imparcial e um julgamento isento. A isenção está na neutralidade do julgador. Se você vai buscar a prova, você vai coletar a prova, você já quebrou sua imparcialidade. Mas não somente isso, Regina. Ele distribuiu o inquérito para quem ele quis. Se você, Regina, entrar com mandado de segurança no Supremo ou um habeas corpus no Supremo, sua petição vai ser distribuída por sorteio, aleatório. Por que isso? Isso aí no mundo inteiro funciona assim. Para evitar que você direcione o processo ao bel sabor. Você tem um juiz que você simpatiza com ele. O direito não é assim, ele é para ser impessoal. Para prestigiar essa impessoalidade, existe um juiz natural, que é o juiz de sorteio. O presidente do Supremo quebrou o sorteio, entregou o inquérito para o amiguinho dele lá, o ministro Alexandre de Moraes. O ministro, por sua vez, ao invés de arquivar o processo, como pediu a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já, no primeiro momento, isso é um absurdo. É uma síntese, isso não pode ser feito. Ela continuou o inquérito. E ontem, para perplexidade da cidadania, o Supremo apunhalou a democracia, violentou a Constituição Federal e mandou intimar jornalista
para ir depor sobre o que ele postou na rede social. Não é a Polícia Federal foi visitar pessoas ontem que, independente da posição ideológica deles, não assaltaram, não desviaram dinheiro público, não tomaram dinheiro da merenda escolar, não mataram ninguém. O crime que essas pessoas cometeram foi falar, foi expressar a manifestação do pensamento. Aí tem um questionamento. A ideia da fake news, né? Mas era fake news, eu sou a favor da fake news. A fake news, na verdade, o que se chama atualmente de fake news é a inverdade. Né? Só que, para você atribuir essa característica de que você está falando da verdade, eu me coloco na posição de soberano, eu sou o dono da verdade. Ou seja, apenas eu sendo o portador da verdade, eu posso dizer que alguém está mentindo. Portanto, no mundo inteiro existe esse questionamento do controle social da internet, das redes sociais. Eu me lembro que o Voltaire dizia assim, a melhor regulamentação, a melhor lei para você disciplinar a liberdade de manifestação do pensamento do homem, o homem nasceu para pensar. E a melhor forma do direito e do Estado proteger a liberdade é não ter lei nenhuma. A liberdade, ela se controla com mais liberdade. Se você, Regina, colocar aqui uma agressão, um insulto a uma pessoa, ela tem toda a liberdade de postar no YouTube, no Facebook, dizer, olha, isso é mentira. E o telespectador faz a avaliação. Todo mundo que vai assistir um jornal sabe que existe uma opção daquele meio de comunicação. E ele tem o direito de falar. Isso é o que o Supremo não compreende, essa ideia de que ele está submetido ao controle da cidadania. Todo o poder emana do povo. Os 11 ministros do Supremo só tem 11 votos, que é o deles. Esses homens exercem poder numa democracia sem ter um voto, sem ter legitimidade. Um poder sem tamanho, né? Sem limite. Sem limite. E veja só, independente de você gostar ou não do presidente, goste ou não, ele teve 57 milhões de votos. Como é que um homem só, não é nem o Supremo todo, é um homem só, que não teve um voto, ele derruba uma lei aprovada por 81 senadores, 503 deputados votados em todo o território brasileiro, sancionado por um presidente que teve 57 milhões de votos, e um homem só que se julga um iluminado de Deus, uma canetada só ele desfaz tudo. Quer dizer, esse poder é um equívoco. Se fala muito assim na ruptura, na tensão institucional, na ruptura entre os poderes. Essa lógica, ela pressupõe um retorno lá para o Montesquieu. Montesquieu viveu no absolutismo. E ele teve uma sacada. Qual foi a sacada do Montesquieu? O rei absolutista, ele era o juiz, ele era o legislador, ele era tudo. Aí o Montesquieu pensou, para eu proteger o cidadão, eu vou propor que o poder do rei seja dividido em funções. O poder é um só, mas ele é dividido da função de você produzir a norma. Então, o que é que o Montesquieu disse? Olha, o pessoal que faz a norma não aplica a norma. O pessoal que aplica a norma, que executa a norma, o poder executivo, não pode fazer a norma. E quem vai julgar os conflitos na sociedade, se você bater numa pessoa, se o camarada roubar o seu celular, é outro grupo de pessoas. Então, dividindo o poder, a população vai ficar mais livre. Então, a tripartição é um princípio que ela busca o destinatário da divisão do poder é a liberdade, não é a censura, não é a radicalidade. E o Montesquieu nunca imaginou a ideia de que existisse um Supremo Tribunal Federal que pairasse acima dos outros poderes. Isso não existia, ele não era contemporâneo dessa ideia. Foi uma ideia que surgiu lá nos Estados Unidos, em 1803, quando John Adams perdeu a eleição para o Thomas Jefferson. E o John Marshall, todo mundo assiste seriado americano, John Marshall, que era o juiz, Suprema Corte e tal. O John Marshall, ele era o secretário de Estado, e ele perdeu a eleição e quis projetar o poder do Partido Federalista para o governo republicano do Thomas Jefferson. Então, ele criou, da cabeça dele, essa ideia que o Montesquieu não conhecia, de que cabe ao Poder Judiciário, que não tem voto, que exerce o poder com vitalicidade. Vitalicidade é coisa de monarquia. Então, um poder que não tem essa legitimidade, ser o intérprete da Constituição. Isso não está escrito, né? Isso não tá, é uma falha do modelo, que inclusive os sociólogos, a academia de direito precisa avaliar. Isso é um conflito.
quem contém o poder nos Estados Unidos é a própria Suprema Corte, mas lá você não vê o Supremo Tribunal Federal interferindo no Trump, fazendo injunções na vida do povo americano. Você não sabe nem quem é sequer o nome de um juiz do Supremo Tribunal Federal, você não é capaz de dizer. São homens discretos. Então, o modelo de tripartição de poderes está sendo tensionado no Brasil, ao contrário do que está sendo dito, não é pelo presidente da República. O Supremo Tribunal Federal, é lamentável reconhecer, Regina, o Supremo é a maior ameaça à democracia do Brasil, é o Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo fez ontem, se tivesse partido de uma CPI, se você imaginar que uma CPI lá do Congresso Nacional, o Rodrigo Maia abre uma CPI lá, e dentro de uma CPI que tem poderes instrutórios, poder de inquérito, uma CPI determinasse condução de deputado, 6 deputados federais e 1 deputado estadual, que tem imunidade parlamentar, o direito de falar o que quiser, segundo a Constituição, que o Supremo deveria proteger e defender. Esses homens foram chamados para prestar informação sobre o que o deputado disser no Twitter. Que história é essa? Numa democracia como a americana, o Alexandre de Moraes não ficaria 24 horas no carro. Eu quero entender uma coisa. Existia a lei de imprensa, né? E que dizia, se não me falha a memória, que você fez uma falsa acusação, você levantou uma falsa informação, você vai ser punido criminalmente por calúnia e difamação. Você corre, né? Você vai pagar multa. Isso está no Código Criminal, se não me engano. Eu não sou afeita a direito, Maia. Eu não tem essa especificidade. Eu sou uma generalista, como qualquer repórter, né? E aí, se já existe isso, a fake news é apenas um termo do progressismo, né, do politicamente correto, que agora quer simplesmente amordaçar as pessoas que não concordam com o politicamente correto. Não são, eu, por exemplo, eu me acho completamente politicamente incorreta, mas eu sou incapaz de desrespeitar alguém, porque o meu direito começa onde termina o do outro, e o direito do outro termina onde começa o meu. Né? É um mínimo de senso que a gente precisa. Essa ação do desculpa, mas eu vou falar aqui do jeito que eu falo com o meu pessoal. Eu apelidei ele de Bostófoli, ok? Então, o Bostófoli é um advogado de partido, um advogado eleitoral e eleitoreiro, que trabalhou a vida inteira para servir a 2 patrões, ao Lula e ao José Dirceu, e ganhou de prêmio um cargo numa cadeira vitalícia, que é outro equívoco aqui do Brasil. Se fosse realmente uma corte para a gente respeitar, quando o Scalia morreu lá nos Estados Unidos, nossa, a nação fez assim uma demonstração efetiva de respeito pelo cara, porque as decisões dele eram sempre muito coerentes, corretas, de acordo com a lei e com os princípios, né? Então, foi hoje. Aqui, quando a gente sabe da morte de um ministro, a gente só falta fazer uma festa, cara. Existe até esse disparate, infelizmente. E, infelizmente, a gente sabe, porque hoje é necessário que a gente saiba o nome de cor dos 11 ministros, como a escalação da seleção brasileira, que hoje a gente não sabe de cor, mas hoje a gente sabe a escalação daqueles 11, porque a gente sabe o quanto de malefício eles fazem para o Brasil a cada canetada, a cada decisão, a cada voto. Você vê que há 2 anos estava decidido que condenado em segunda instância ia pagar cana. Aí, porque o Lula foi condenado em segunda instância, que não teve escapatória, aí os caras mudaram o voto. Que é isso? Você muda aqui ao bel prazer, há como se frear. A pergunta, toda essa minha apresentação foi, há como se frear o poder absoluto do STF? É preciso ter uma democratização do Supremo Tribunal Federal. Controle do Supremo pelo povo. Se a Constituição é uma lei fundamental, é a arca onde nós depositamos os nossos valores como cidadãos, nós colocamos lá e atribuímos ao Supremo Tribunal Federal o poder de ser o guardião desses valores. O Supremo é o guardião dos valores fundamentais do povo brasileiro. Imagina assim, quem
quem fiscaliza o fiscal. Isso é um tema que ficou muito lá o nazismo, né? O Hitler tinha um advogado, que era o Carl Schmitt, e o Carl Schmitt tinha uma disputa do século passado, que era o Hans Kelsen. Então eles diziam assim, um escreveu um livro, O Guardião da Constituição, Carl Schmitt, e o Kelsen dizia quem deveria ser o Guardião da Constituição. Foi aí que surgiu esse novo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento de Nuremberg. Então, o que você coloca, você tem mais sensibilidade jurídica do que muito ministro do Supremo. Um ministro da Suprema Corte em qualquer país deve ser um homem que tenha a credencial de ser o magistrado da nação, um homem reverenciado por todas as academias de direito, por todos os partidos políticos, sobre o qual não paira qualquer questionamento. Lá nos Estados Unidos, já teve 2 ou 3 candidatos que colocou a candidatura dele lá, aí o colega de faculdade dele disse, não, quando esse homem estava na faculdade, ele copiou o trabalho de um colega, plágio, saiu, não tem perigo. Uma coisa que ele tinha feito há 20 anos atrás, o outro, não, mas ele fumava não sei o que lá, fumou um negócio quando ele era adolescente, não vai, por quê? Eles têm compreensão de que a Suprema Corte é o guardião da liberdade do povo americano. Ele não vai tolerar que qualquer pessoa sobre a qual tenha um questionamento vá ser magistrado. Supremo magistrado é um homem que tem reputação ilibada, que ele conduz a vida de todo mundo, ele interfere na vida de todo mundo. Então, o que o Supremo não entende, em última análise, Regina, é o seguinte, a liberdade de manifestação do pensamento, o Voltaire dizia assim, eu posso não acreditar em nenhuma palavra do que você disser, você pode ser de esquerda, defender o PT, defender o Bolsonaro, defender o Lula, dizer que o Sérgio Moro é um agente da CIA, mas eu não concordo, eu acho que pode ser uma doidice, mas eu vou lutar para você ter o direito de dizer. Você tem o direito de dizer. Acredite quem quiser, mas você tem o direito de dizer. O ministro do Supremo precisa entender, e a gente sabe se está na democracia ou não, é quando você pode dizer à autoridade do Estado, uma alta autoridade do Estado, aquilo que ele não quer ouvir. Dizer o que ele quer ouvir é muito fácil. Não é democracia. Democracia é quando o cidadão pobre, o homem mais miserável, tem o poder de afrontar a autoridade e dizer o que ela não quer, no plano do pensamento. Aí é uma diferença. É você a favor da violência, da ameaça? Não, não é a favor da violência. No plano das ideias, você posta. Eu nunca vi ninguém morrer por causa de um post no Facebook, no Twitter, porque você colocou um vídeo lá, o ministro, o camarada foi fazer um protesto em frente ao apartamento dele, levou um caixão, denotando, na opinião do protesto da pessoa que estava manifestando, que a falência da Suprema Corte. Estava querendo dizer para o ministro que ele estava enterrando o direito brasileiro. Talvez aquela manifestação daquele homem corajoso tenha aderência de 90% da população. O ministro do Supremo no Brasil, a Suprema Corte, deve ser a mais desmoralizada do planeta. Eles não podem andar no meio da rua, Regina. Ele não pode pegar um avião. Ele está lá em Portugal para curtir a bela vida. Lá, ele, quando encontra um brasileiro pelo caminho, sapo boi e tal, bandido. Pois é a população. Então, o Supremo, não existe esse negócio. Ninguém ameaça ministro do Supremo. O Supremo Federal é que se desmoraliza. E a desmoralização do Supremo Tribunal Federal é uma ameaça à democracia. Nós precisamos de uma Suprema Corte respeitada, que se dê o respeito. Agora, o respeito não advém da autoridade, não é mandar a polícia para mandar prender quem desrespeitar. O respeito de uma Suprema Corte, na Alemanha, como nos Estados Unidos, vem da virtude e da dignidade daqueles homens que estão lá com uma missão hercúlea de proteger o cidadão, titular de direitos fundamentais, contra o arbítrio do Estado. Ora, se meu papel institucional é defender o povo contra o arbítrio, o abuso, se o parlamento faz uma norma, cobra um imposto sem respeitar o princípio da legalidade, o Supremo vai lá e protege o contribuinte contra o Estado, a volúpia da Receita Federal, para tomar. Se o delegado da polícia espanca uma pessoa, agride uma pessoa e coleta uma prova mediante violência, então a Suprema Corte garante o direito de liberdade. A Suprema Corte tem um papel como o do bombeiro. O bombeiro ele é uma figura muito aplaudida na comunidade, porque ele chega para salvar a vida, ele chega para tirar o gatinho lá de cima da árvore. O Supremo Tribunal deveria ter esse papel. E são pessoas no mundo inteiro aplaudidas, respeitabilíssimas. São professores de direito respeitados, com obras publicadas. Aqui, o que é que aconteceu? A nossa degeneração institucional. O camarada nomeou o advogado dele.
É indicado, tudo é indicado político, né, doutor? Um nomeou o advogado dele, aí o outro nomeou o advogado da União. A mulher nomeou a amiga do ex-marido dela. Aí começou... Nomeou o primo. Pois é, aí começa esse negócio do Brasil, né? Essa falta de avaliação em relação às credenciais. E eu até posso fazer um questionamento aí, Regina. Nem é uma coisa do Supremo Tribunal Federal. Esse episódio de ontem foi um resgate não só do AI-5, como do SNI. No SNI, o camarada chegava e aposentava o deputado. O militar ele não ia mandar o deputado depois se explicar, não. Ele aposentava logo. O ministro foi mais. Ele foi afrontar o parlamentar, que ele pode falar na tribuna. Imagine... Não existe lá o tal do artigo 53 que garante liberdade de expressão, que é inviolável. O próprio Bolsonaro foi vítima disso, que ele bateu boca com aquela Maria do Rosário, né? E acabou sendo punido por isso. Exatamente. Exatamente, você colocou aí. Desculpa só te interromper. A Borges fala um monte de troço e contra o STF, né? Bem recente. O Fruta, né? O porno deputado, fala um monte de coisa antes. E ninguém está envolvido aí nesse kafkiano inquérito, né? Não dá para entender. Esse inquérito é um vexame, porque você falou aí da liberdade, os direitos, os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. A finalidade desses delitos, desses crimes, é proteger o cidadão comum. Por exemplo, eu estou na minha casa, no meu lar, eu sou um cidadão comum, e o camarada chega, o meu vizinho vai me esculhambar, me ofender, ele não tem direito todos os códigos penais do mundo protegem a honra das pessoas. Agora, quando eu entro na vida pública, ninguém é obrigado a ser ministro do Supremo. Você pode ficar na sua casa, no seu escritório. Ninguém é obrigado a ser deputado, a Justiça Eleitoral não obriga ninguém a ser prefeito, vereador, presidente da República. Quem vai para a vida pública abdica, renuncia ao direito à intimidade e à vida privada. E, em função de estar submetida ao escrutínio, à crítica da população, a crítica certa, a crítica errada, como você achar que deve ser, pelo fato de você assumir essa função, essa projeção em relação à sociedade, o seu direito de intimidade, de vida privada, é flexibilizado. Eu não tenho o direito de saber quanto é que a Regina ganha os honorários dela, mas o ministro do Supremo tem que colocar o contra-cheque dele no site do Supremo. Ele não tem direito de sigilo fiscal. A autoridade pública não tem negócio de sigilo bancário, ele tem que apresentar, porque ele está exercendo poder em nome do povo. Numa democracia tem que ser assim, é desse jeito. Então, o ministro não tolerar conviver com questionamento em relação à postura dele. Uma Suprema Corte que examina um texto principiológico, como a Constituição Federal, o Supremo se mete na vida de todo mundo, Regina. Manda casar homem com homem, a Constituição diz que é homem com mulher, o Supremo manda soltar, manda prender, ele interpreta tudo, que é uma verdadeira Assembleia Nacional Constituinte permanente. A vida na barriga de uma mulher só é vida a partir dos 3 meses. Se você vai poder tomar cloroquina ou se não vai, o Supremo hoje ele se mete em tudo, então ele se mete na vida de todo mundo e ninguém pode se meter na vida do Supremo. Que história é essa? Isso é uma impostura, é um furo no modelo de tripartição de poderes. Quem está agredindo a atenção é o Supremo, que saiu da caixinha dele. O presidente da República está ocupando o espaço. Você vê liberdade de manifestação do pensamento, né? Eles falam muito de crítica institucional. O Weintraub não tem nada de crime contra a honra ali. Ele estava expressando um repúdio às instituições. Esse bando de vagabundo, começando pelo STF, ele não falou o nome de nenhum ministro. Ele considera o ministro da Educação que o Supremo Tribunal Federal, ele usou a expressão botar na cadeia no sentido de ser uma corte que faz um desserviço à nação. Foi isso que ele quis dizer. A opinião dele numa reunião secreta. Então você vê, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o presidente Trump, eles colocam lá, em frente à Casa Branca, Regina, o presidente com o boneco do Hitler, a Angela Merkel, na Alemanha, que vive um problema seríssimo de nazismo, de antissemitismo, eles colocam lá, quando ela vai ter algum conflito, coloca lá a Angela Merkel vestida de Hitler, com bigodinho. A polícia alemã vai prender o manifestante que fez isso com a chanceler? Não existe isso.
E uma trans botou uma obra com ela carregando a cabeça degolada do presidente. O presidente não processa. Não deve processar. É liberdade de expressão. Eu, particularmente, acho que ele deveria processar, porque tudo a esquerda judicializa. Eu quero te perguntar uma coisa. Mas até o Lula, Regina, nesse caminho aí, o Lula tinha, você fazia lá um pichuleco, um boneco gigantesco, e tinha, eu me lembro que na época do impeachment, a polícia teve que separar o canteiro central do eixo monumental, para separar de um lado e do outro, e todo mundo, e a polícia garantia exatamente aquilo era democracia na época do impeachment da Dilma. A polícia estava lá e disse, tem um lado e tem o outro, e todo mundo vai falar, quem quiser chamar o Lula de ladrão, chama. Quem quiser dizer que é golpe, vai dizer que é golpe. E não cabe ao Estado se intrometer nisso. Aquilo é que é democracia. Agora, quando estava esculhambando o presidente Lula, chamando o Temer de golpista, chamando o deputado de ladrão, o Eduardo Cunha, no dia do julgamento, dos 513 votos, ele foi ofendido em 400, chamava ele de bandido, e ele, serenamente, como vota Vossa Excelência? E o deputado, seu bandido e tal. E no parlamento é comum a gente ver, na CNN, parlamento da Ucrânia, eles vão à tapa, na Bélgica, na Holanda, o parlamento vem de parlare, do italiano, parlare, de falar, parlamentar. Ele vai falar, o parlamentar ele fala, e ele tem direito de falar isso. E as pessoas que exercem a vida pública precisam saber que vão se submeter a uma avaliação do povo, e nem sempre ela é tão educada, nem sempre ela é tão correta. Até o presidente pode estar falando uma coisa certa e estar sofrendo crítica equivocada, mas ele tem que se sujeitar a isso. Eu quero entender uma coisa. Nós temos uma Constituição híbrida. Você, melhor do que eu, conhece a Constituição. É uma Constituição híbrida. É um monstro, na verdade, de 3 cabeças, né? Quando todo mundo se acerta, aí o país anda. Só que eles não gostaram, né? Eu sempre digo aqui, do poder executivo. Legislativo nem judiciário gostaram de quem ocupou o cargo do poder legislativo. Mas a Constituição diz que eles têm que trabalhar em comum acordo para o bem do Brasil. Até aí entendemos. Não é o que vemos, mas entendemos. Respeitamos essa Constituição parlamentarista, presidencialista, que isso é uma excrescência, na minha opinião, é um lixo. Mas não vou falar sobre isso agora, não. Agora, eu queria entender uma coisa. Quando o Supremo age dessa... Primeiro, vamos por partes. A gente também detesta e execra o Congresso Nacional, porque o presidente da Câmara e do Senado fazem questão de sabotar os projetos apresentados pelo governo. Não é nem negociar, conversar. Como o presidente diz que com dinheiro ele não negocia, dinheiro público ele não negocia, então o projeto está lá pelo bem do Brasil. Aí os caras ficam manipulando, postergando, vão votar na terça-feira agora uma lei de censura, a gente vai falar disso daqui a pouco. E aí vem o Supremo Tribunal, que, em vez de estar ali com um poder moderador, efetivamente, para julgar, olha, isso não é dentro da lei, isso vocês podiam tentar acertar e tal, né? Aí, esse aqui, o executivo está tentando fazer e não consegue. Só conseguiu nos governos anteriores porque havia muita negociata. Ok, estamos tentando ultrapassar essa fase. Quando o Supremo quebra todos... vamos dizer assim, quebra todas as canecas, quebra todos os copos, é o elefante na loja de cristais, aquela coisa toda, né? Ele não está rasgando a Constituição, ele não tá criando uma ruptura, né? Eu queria entender isso. Aí alguém tem que parar o elefante, tem que dar um dardo bem... Enfim, o que fazer? Há uma ruptura aí ou não? A solução para isso, claramente, é, dentro do figurino constitucional, ser inaugurado um processo de impeachment do ministro do Supremo. Nós nunca passamos por isso. Nós já tiramos 2 presidentes, de 88 para cá, e nós nunca tivemos... Já foram presos presidentes da Câmara e do Senado, já foram presos e caçados. Já foi caçado senador, preso senador no cargo. Então, nós já vivenciamos muitas experiências interessantes.
A nossa democracia, eu sou otimista em relação a isso. Me diz uma coisa, como é que um presidente da Câmara, que está investigado no inquérito por corrupção, o outro lá também tem processos, né? O Alcolumbre, com um monte de gente ali, um monte de senador ali, com o rabo sujo, não vou dizer nem preso, o rabo está muito sujo. Como é que esses caras vão querer se meter com o judiciário sabendo que são eles lá que podem botar qualquer um em cana? É verdade. E você coloca, uma questão interessante. Você tem 225 deputados, segundo o Congresso em Foco, que respondem a processos, inquéritos ou ação penal no Supremo Tribunal Federal. Você tem 503 senadores, 81 senadores, 513 deputados, 600 parlamentares, mais ou menos, 600 parlamentares, mais ou menos, e um terço, mais ou menos, desse pessoal está respondendo a processo do Supremo. Processo pelo quê, na maioria das vezes? Fraude de licitação, né? Fraude quando ele era prefeito, governador, fraudavam licitação, corrupção, peculato, tráfico de droga e formação de quadrilha. Normalmente são esses os processos que os deputados respondem. Aí eles não... o Supremo não julga ninguém. O Supremo está lá para não julgar ninguém. Porque não quer julgar ninguém. É uma posição política da Suprema Corte, de garantir uma imunidade penal. Então, o mandato, a representação popular do Brasil, exercer o poder em nome do cidadão, é, na verdade, uma capa protetora para esconder bandidagem, corrupção. O parlamento se transformou numa passarela para marginal. O problema aí é que existe uma deformação sistêmica que o modelo não está funcionando. O Senado, não é a Câmara, é só o Senado, que deveria fazer esse corte, ainda não fez essa vanguarda. Teve a CPI da Lava Toga, que se tentou, foi um momento que o Supremo recuou bastante, e eles fizeram uma autocontenção. Na Argentina, agora, há 2 anos atrás, eles impeachmentam um ministro da Suprema Corte, foi a segunda experiência na América Latina, e um outro primeiro foi no Peru, o Fujimori. O Fujimori lá era bandido, aí nomeou o assaltante da quadrilha dele para o Supremo, e aí, quando veio lá, redemocratizou o Peru foi lá e tirou um ministro da Suprema Corte. Quando você faz isso, você empodera a população. Se houver uma pressão popular realmente para exigir que o presidente Alcolumbre, presidente do Senado, submeta os processos de impeachment que estão lá engavetados na gaveta dele, porque é assim, ele vai ficar com o Supremo na mão, junto com o pessoal dele, ele também não arquiva o processo. Você faz o pedido de impeachment e ele nem arquiva, ele fica ali. E os processos criminais dos senadores e do deputado, o ministro do Supremo também nem recebe a denúncia e não absolve. Aí fica aquele jogo de Brasília, aquele pessoal ali, aquele lá de Paraná, tem algum problema ali que... Parece até a máfia. Aí o problema é que aí o ministro do Supremo vai lá dar uma liminar para a mulher dele, aí vai ser o padrinho de casamento do réu. Aí cria um mal-estar na sociedade de que realmente aquelas pessoas não estão atuando inspiradas em realizar o ideal de justiça, em satisfazer o bem comum. Portanto, assim, em última análise, toda a disfunção, a corrupção que existe no parlamento, lamentavelmente, precisa reconhecer, é responsabilidade da inércia do Supremo Tribunal Federal em julgar mais de 200 parlamentares que respondem a processo lá. Esse é que é o problema. É o poder de barganha, né, que acaba prevalecendo. Aí é só a população. O presidente, eu acho que o presidente... É interessante, o presidente ele tem um jeito, um estilo espontâneo e ele impõe limites institucionais que realmente ele foi agredido. Muita gente está dizendo assim, o Bolsonaro é golpista, ele pode dar um golpe, ele está afrontando o Supremo. Não, está errado essa avaliação. É o Supremo Tribunal Federal que está afrontando, não é o presidente Bolsonaro, é a cidadania. Está afrontando a liberdade de manifestação, o jornalista, os deputados, negócio de prender deputado. Imagine se o Rodrigo Maia intimasse o ministro Alexandre de Moraes para no prazo de 4 dias e depois no parlamento. Isso não existe. Mandar... Não é de agora, né, Maia Filho? Isso não é de agora. Eu acho muito engraçado o seguinte, quando o Bolsonaro efetivamente estava vindo em galope acelerado para a presidência, todo mundo, a mídia mainstream principalmente,
dizia, esse cara vai ser um ditador, esse cara isso, esse cara aquilo. Aí a Rosa Weber foi lá e deu a ele uma Constituição. O senhor respeite essa Constituição. Aí ele falou, não, né, ele devia ter dito a senhora também, né? Mas ele não disse. E ele é o único desses três poderes que efetivamente cumpre. Agora eu vou para aquela perguntinha que todo mundo faz, que ontem foi motivo de discussão aqui no canal, com a live, muito boa, por sinal, mas que é preciso ser tocado. A nossa Constituição é um balaio de gatos. Eu estou errada? Não, né? Pois é. E aí, eles colocam lá um artigo 142 para, de uma certa forma, privilegiar as Forças Armadas, para dizer que elas têm um certo poder, mas que, no fundo, elas não têm poder nenhum, porque nem meu Deus, as leis complementares com relação ao 142, elas foram discutidas. Para dizer, não foi regulamentado. Então, aquele artigo é só um artigo, para mim, fantasia. Eu não sou, e nunca fui, e nunca serei, adepta à intervenção que muitos aí falavam o tempo inteiro e que muita gente ainda aclama, intervenção militar, porque eu não acho que militar seja talhado para dirigir um país. O presidente Jair Bolsonaro ele foi militar, foi para a vida pública disputar voto para garantir os empregos que ele teve ali durante 30 anos. Né? Então, ele tem essa ferramenta. O Ives Gandra diz que esse é um recurso que é viável. Eu queria saber, e queria que você pudesse explicar para a gente a tua opinião. Né? O que seria de nós se o presidente invocasse o 142? Como é que isso poderia ser feito? Isso ajudaria alguma coisa? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas te vira. Eu acho que assim, se fala muito, né, essa doutrina do professor Ives Gandra da Silva Martins, ele invoca a ideia de um suposto poder moderador implícito no artigo 142 da Constituição, né? Chamado, ele evoca, não é uma questão nem jurídica, talvez sociológica, de teoria do Estado, se chama assim, os fatores reais de poder. Basicamente, assim, para o cidadão entender, se o Supremo Tribunal Federal mandar prender o presidente Bolsonaro, pedir um mandado de prisão, ou a busca e apreensão do telefone dele, a decisão do Supremo, ela vale, em última análise, quem garante a força do direito o Estado ele tem o monopólio da força, o monopólio do uso da violência. O Estado nada mais é do que uma entidade que tem o uso controlado da violência. Se você pegar uma pessoa e prender, você comete crime de cárcere privado. No Estado pode prender. O Estado brasileiro pode, inclusive, matar. Está previsto pena de morte. Então, até a vida o Estado pode suprimir. Ele usa da violência. Ele violenta o seu patrimônio, quando ele cobra o seu IPTU sobre o seu apartamento. Ele diz, eu quero 3% do preço do seu carro. Eu não pergunto, eu não quero pagar, mas ele usa violência. Exercer o Estado, nessa visão dessas pessoas que advogam essa tese, assim, é você usar violência. O Estado, o Hobbes dizia que era o lobo do homem e a gente vivia no estado da natureza, que é o estado da natureza, o homem selvagem. Então, cada um de nós, 210 milhões de pessoas, nós entregamos um pouquinho da nossa liberdade. Eu vou abrir mão da minha liberdade, entregar ela para o Estado, por acreditar que isso o Estado vai devolver, abrindo mão da sua liberdade, da Regina. Então, por isso que o Estado, todo mundo renuncia um pouquinho e todo mundo fica melhor. O que o professor Ives fala é que as Forças Armadas poderiam fazer essa intervenção. Entretanto, isso seria aí sim seria uma violação, uma ruptura da Constituição. Você estaria suprimindo a força jurídica do texto constitucional. É um ato de força, não é um ato de direito. Você não pode mais dizer, na medida... Eu não vejo, assim, já antecipo logo isso, as Forças Armadas do Brasil, elas estão absolutamente sintonizadas com o mundo contemporâneo. Acho que muita gente compara com 64, Regina, mas naquela época em que eles fizeram um movimento muito importante, que salvaram o Brasil de um certo sentido, a gente poderia ser uma Venezuela, ou uma Cuba, ou um Moscou, existia uma guerra fria. Eles adiaram 40 anos, 20 anos, né?
Mas assim, existia um contexto de fundo, que tanto que é verdade que teve golpe militar na Argentina, golpe militar no Peru, na Colômbia. Então, existe uma doutrina, até estimulada pelos Estados Unidos. Hoje, isso está totalmente fora de moda. É lógico que não vai ter isso. O Brasil perderia um grande apoio internacional. É muito complicado, realmente. E, principalmente hoje, o que garante muita paz é o comércio. Você vê a China, enquanto ele estava pela cabeça do imbecil do Mao Tse Tung, a China era pobre, miserável, o pessoal morria de fome, todo mundo só fazia plantar arroz. Quando o Deng Xiaoping fez a revolução, colocou a China no mundo de verdade, ela disse, é melhor a gente fazer comércio e ganhar dinheiro do que fazer guerra. O comércio é pacificador. Quando a Europa se integrou na União Europeia, acabou. A Europa era um continente varrido de sangue. Foram 5 séculos de guerra. França brigando com a Inglaterra, Portugal com a Espanha, eles viviam se matando ali. Então, o Hitler, até ontem, Segunda Guerra Mundial foi ontem, quando veio o comércio, eu vou vender para você um carro, vou comprar de você uma bicicleta. Então, isso suaviza a civilização. O comércio. Então, por isso que hoje a globalização ela acabou com essa ideia de empoderamento. O mundo nunca foi tão seguro sob esse ponto de vista. Mas os Xing Ling agora estão botando as garrinhas de fora, porque eles querem realmente controlar a situation. Todo império, quando ele está em ascensão, ele incomoda, né? Ele criou um espaço que não existia. Então, ele começou a rivalizar com o poderio norte-americano. Então, isso é uma guerra comercial que o mundo, eu acho que tende a ganhar, porque existe a competição. A gente está aqui no Brasil, a gente pode comprar um produto da China, dos Estados Unidos, um produto que for melhor. Então, a liberdade de negociar, de comercializar, ela impede esse tipo de movimento. Se houvesse um golpe no Brasil, isso iria passar para a comunidade internacional um ambiente de instabilidade e de insegurança jurídica. Imagina só, Regina, se você tivesse $1 bilhão para colocar uma fábrica num país da América Latina. Aí você olha aqui, o Brasil é metade da América Latina, em termos de PIB e de população. Aí você diz, poxa, eu estou pensando em colocar uma fábrica lá em São Paulo, no Ceará, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Quero botar minha fábrica de fazer lá, de carro, não quero botar na China. Aí no outro dia você diz, Brasil sofre um golpe militar. Opa, acabou ser minha fábrica. Eu não vou botar. Eu não sei nem quem vai ser o presidente. Eu não sei o que é que o presidente vai garantir. Então, o que você precisa ter estabilidade jurídica e garantir o Estado de Direito. É por isso que o Supremo está desestabilizando o país juridicamente. Como resolver essa questão? O Supremo presta um grande serviço, mas o que eu acho que o Supremo precisa fazer é sofrer um choque de democracia. O Brasil se redemocratizou em 88 e o Supremo não. Até esse nome corte, quando você fala corte portuguesa, Vossa Excelência, Vossa Alteza, é o Vossa Alteza. Então o ministro Marco Aurélio esculhambou uma advogada, porque ela não chamou ele de Vossa Excelência e tal. Então eles vivem no século XVIII, não é nem no século XX. Você sabe do que você está falando, eu sou o ministro supremo. Ele não tem dúvida, eles são deuses. Deus não pode. Só a Deus é dado o predicado da infalibilidade. O Supremo não tolera uma crítica, ele não consegue ouvir o que ele não quer, porque ele se coloca no lugar de Deus. Nem o Papa, ele é Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Eles se acham porta-voz. O ministro Celso de Mello, ele vem com aquela bengala como se ele fosse um sábio, um homem erudito, decano do Supremo. Foi nomeado pelo Zé Sarney. Não teve... Aí os meus colegas juristas e tal, eles dizem assim, mas doutor, não existe democracia sem judiciário independente. É verdade, Regina, mas quem ameaça a independência do judiciário é o Supremo. O ministro Ricardo Lewandowski rasgou a Constituição ao vivo na frente de todo mundo. Ele transformou um artigo que dizia impeachment com inabilitação, ele transformou com inabilitação em 100. Ele leu... Ali erramos porque não pressionamos o Congresso, a gente ficou tão anestesiado porque tiramos a bruxa, aí ficamos, deixa para lá, pelo menos ela saiu, né? Aí... Eu tenho um respeito muito grande pelo Poder Judiciário. Eu acho que é fundamental. Não existe um país livre sem um Poder Judiciário. Um respeito, o Brasil precisa de um Supremo Tribunal Federal. O poder que mais faltou na história da República foi a Suprema Corte. Nós nunca tivemos uma Suprema Corte sintonizada com a população, democrática, uma Suprema Corte leve, que exerce o poder mirando o bem comum. Então, aí diz assim, não, mas se não respeitar o Supremo, vai ter ditadura, vai ter golpe.
Então, vamos lá. O Supremo foi criado lá em Deodoro, no final do século XIX. Nós tivemos golpe em 30, onde é que estava o Supremo? Nós tivemos golpe em 37, onde é que estava o Supremo? Nós tivemos golpe em 64, onde é que estava o Supremo? Então, não é o Supremo Tribunal Federal que vai garantir a democracia. Sabe quem garante a democracia? É a cultura do povo. É você livre, é você, Regina, você podendo falar no YouTube o que você quiser. Essa atitude como a que o ministro Alexandre de Moraes teve a ousadia, a petulância de fazer contra a cidadania, não é contra o jornal, nem contra o presidente, é contra a liberdade do povo brasileiro. Aquela afronta tem que ser repudiada, e é você, uma pessoa como você, como eu, e juntos nós é que garantimos a Constituição. A Constituição de verdade é aquela que está na cabeça do povo brasileiro. Nós não temos apreço pela Constituição, porque nós não tivemos guerra para libertar o Brasil. A nossa Constituição arremedo de... como você diz, é a maior Constituição do mundo, né? São 2.500 artigos, incisos, alíneas. Tem cada na Constituição. Seria ridículo eu estar dizendo aqui. Mas, de qualquer forma, ela redemocratizou o Brasil. E, ao contrário de parecer uma crítica ao Supremo Tribunal Federal e ao Poder Judiciário, eu acredito que eu gostaria muito de viver num país que tivesse uma Suprema Corte acreditada e respeitada. E quem ameaça, quem desmoraliza, quem ataca o Supremo Tribunal Federal são os seus integrantes atuais. É como se fossem, são 11 ministros. A seleção brasileira é a paixão do povo. Mas se tiver um elenco lá que está jogando mal, que o jogador está jogando mal, eu não estou ofendendo a seleção, eu quero que ela melhore. Então, eu quero que o Supremo seja um tribunal saudável, que garanta a liberdade de expressão, que garanta a liberdade do povo brasileiro, que cumpra a Constituição com respeito, que sejam com homens que sejam venerados, que você tenha orgulho. Eu quero bater a foto com o ministro do Supremo. É idolatrado. Eu gostaria que o ministro do Supremo fosse um homem idolatrado, respeitado, que estivesse acima de todo mundo. O que as pessoas não entenderam, eu vou usar o seu próprio exemplo, que eu já tinha até falado antes. Quando a seleção brasileira é escalada e aí a gente não gosta de um determinado jogador ou a seleção apresenta resultados ruins, o povo reclama tanto que o técnico cai. Não é? Lá no Rio de Janeiro, eu cansei de cobrir manifestação em frente à CBF, mas agora, né? Primeiro que a gente tem uma capital que foi construída por comunistas, né? E aí Brasília distanciou o povo do poder, exatamente com esse intuito, de se instalar aqui, devagarzinho, um poder superior, né? Com entidades a mais. Mas, enfim, é o poder que vem do povo. Eu vou só falar uma coisa. Quero agradecer aqui a Nega Pavan, a Ana Cristina Pereira Ferreira, a Marta Pellizer, a Marli Schneider, valeu, Marli, Zélia Pereira, valeu também, olha, valeu a Vanessa Cunha. E eu vou aproveitar que a Vanessa Cunha mandou uma mensagem que ela diz assim: Regina, o povo brasileiro não aguenta mais, eu não acredito nessa estabilidade jurídica. O negócio deles é derrubar o presidente Bolsonaro, custe o que custar. Aí vou aproveitar o que a Vanessa diz aqui e vou te perguntar, o que está se levantando nessas informações e que a gente, infelizmente, a gente acredita que não seja fake news, é que estão armando uma armadilha para... com o novo presidente do TSE, derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque criaram a CPI das fake news. Aí acusam o presidente de gastar milhões em disparos de WhatsApp para poder se eleger, e o próprio TSE já votou e condenou o adversário maior, que foi o Andrade, lá do PT, o Andrade, né? Aquele poste do Nove Dedos. Aí já se provou, se condenou o Andrade por ter feito isso. Já se provou que fake news foi a matéria da Patrícia Campos Melo. Aí vem essa CPMI para tentar desconfigurar o apoio legítimo, né? Até hoje, os capinzeiros saem com orgulho com a camisa Lula livre, mesmo sabendo que ele é ladrão, mesmo sabendo que ele liderou a maior gangue aí de assalto ao Brasil. Mas quer usar? Beleza. O que mais tem por aí é matinho para eles caírem de quatro pastar. Beleza. Ok? Aí você vai e vê
esse inquérito kafkiano, que, ou seja, não tem pé nem cabeça, não tem base jurídica, mas ele está andando, ele está andando. E a CPMI está andando junto ali. Aí entra o Barroso para presidir o TSE e diz que vai julgar daqui 3 semanas, né? E as coisas estão andando rápido demais para votar ou não a cassação da chapa. E o que o povo que votou em Bolsonaro pensa? Esses caras estão armando para derrubar o presidente. Como é que a gente vai impedir esse tipo de coisa? Eu acho assim, Regina, o presidente ele venceu uma eleição limpa. Ele era um homem que não tinha partido, não tinha dinheiro, não tinha apoio, não tinha nem saúde durante a campanha, estava no hospital. Foi uma demonstração de maturidade e eu digo até mais do brilho da democracia. A democracia, o Churchill dizia que era o pior regime que tinha, com exceção de todos os outros. Ele tem muito problema, é preciso conviver com a pluralidade, tem que tolerar o cara que pensa que se você implantar o comunismo aqui vai resolver tudo e tal. Você tem que tolerar esse tipo de pessoas, pensamento, respeitar eles e tal. E a democracia é exatamente isso. Mas a eleição de 2018 foi absolutamente legítima. A nossa urna eletrônica ela é indevassável, ela é uma referência para a ONU, é usada em 19 países que vêm para o Brasil copiar o nosso modelo. E por conta da força da legitimidade popular, o poder emana do povo, mas o poder real, são os fatores reais de poder, o aval do cidadão para o presidente falar no nome dele é algo que não é uma Suprema Corte, um Tribunal Superior Eleitoral não tem credenciais para conseguir desconstituir o mandato que foi otorgado pelo povo brasileiro. Não é que não possa, havendo comprovação de ilegalidade, por exemplo, naquela chapa Dilma Temer, ali estava provadíssimo que roubaram a Petrobras e financiaram a campanha. Então, essa corrupção, ela conspurcou, ela manchou a eleição. Aquela eleição foi produto de repasse de dinheiro roubado do povo brasileiro com o objetivo de aliciar as pessoas. Então, é uma fraude, é uma farsa. A eleição do Bolsonaro não tem nenhum desses requisitos. Ele é um governo que não tem um escândalo de corrupção sequer até agora. Você pode dizer que ele fala de um jeito ou de outro, fala palavrão e tal, mas não tem um escândalo de corrupção. Um homem que se recusou a fazer a política tradicional. Então, um governante que tem essas características, ele não está sujeito ao alcance da sanção do direito. O direito, para ser aplicado o castigo, a punição, ela pressupõe um ato que ofenda a moralidade, que o cidadão, para ser punido e castigado publicamente, como seria a cassação do presidente da República, é preciso que os juízes do impeachment são 210 milhões de votos. A população olha o impeachment. Se diz que o impeachment é um instituto político-jurídico. Então, você não sabe até que ponto é preciso ter um ambiente político de perda de legitimidade, que nada mais é do que a conexão entre o cidadão e o seu governante. Essa perda de legitimidade, ela é apenas reconhecida no processo de impeachment. Ela já aconteceu. O que o parlamento, como representante do povo brasileiro, faz é dizer assim: olha, nós estamos reconhecendo que você não tem mais essa condição de governar. Portanto, tira o presidente. Então, um caráter de recall do impeachment. A competência da justiça eleitoral, que não tem voto nenhum, e que ela que conduz a eleição no Brasil, é muito mais limitado o alcance. Você demonstrar que o presidente foi eleito com base em fake news, um homem que não tinha voto, não tinha dinheiro, é algo assim que não se concebe dentro do figurino legal da justiça eleitoral, da lei eleitoral, da lei 64/90, do abuso de poder econômico, nem da 9.504. Do ponto de vista jurídico, seria uma aberração. E do ponto de vista institucional e do ponto de vista de tolerância do povo brasileiro com essa decisão, seria um caos. Então, eu considero quase impossível essa alternativa de uma cassação do presidente pela via da justiça eleitoral.
Antes de terminar, eu te agradeço demais, mas eu preciso fazer uma última pergunta aqui. Essa semana, ontem, especificamente, porque a ação irregular, ilegal, imoral do Supremo, através do ministro Alexandre de Moraes, foi na quarta-feira. E ontem o presidente disse: acabou, porra! Ou seja, ele está querendo fazer valer os direitos dele também, né? E como é que fica agora? Como é que ele pode ter certeza de que acabou, porra? É exatamente esse o problema, sabe? A Constituição, ela delimita caixinhas, né? Cada um no seu quadrado. E esse grito do presidente, diz, não vou mais cumprir a decisão, a Polícia Federal não tem que cumprir decisão absurda. É uma forma dele expressar que o Supremo está transbordando dos seus limites institucionais e constitucionais. Essa ideia de que o Supremo é o guardião da Constituição, é o intérprete da Constituição, tem um problema. Qual é o problema? Se nós admitimos que a Constituição Federal é uma lei maior e que governa todo mundo, e o Supremo chega lá e diz, opa, é o seguinte, a Constituição não é o que está escrito no português, a Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal, eu disser que é a Constituição. A Suprema Corte é a boca da Constituição, é uma Assembleia Nacional Constituinte permanente. Toda hora eles dizem, olha, nós não estamos nos metendo na política, não é ativismo judiciário, é apenas cumprimento da Constituição. Toda vida que você escuta um jurista falar, ou um ministro da Suprema Corte, ele diz, é necessário respeitar a Constituição. A Camilúcia diz, o Poder Judiciário não legisla, o Poder Judiciário não atua de ofício, nós apenas cumprimos a Constituição. Essa é uma coisa bem... O presidente da República precisa saber que ele não é o imperador, que ele tem que cumprir a Constituição. Eles passam a ideia falsa, e aí é que o seu programa alerta a população, o seu ouvinte, para não cair nesse mito do juridiquês, do bacharelismo, o cara todo engravatado, fala bonito lá e tal, só H, aquilo é só H. O povo tem que entender que o poder é do povo. Essa ideia de que ele está interpretando a Constituição é um blefe. Ele usa uma linguagem para esconder a motivação política por trás de uma roupagem que faz você achar que é técnico. Não tem nada de técnico naquilo ali. Ele vai para o canto que ele quiser. Muitas vezes o Supremo vai julgar, dá 5-5. Que ciência é essa? Imagina 5 votos que você pode e 5 que não pode. Então é questionável quando você faz um julgamento com base em valores. Não é um julgamento de casos concretos. O Supremo julga valores essenciais. E é por isso que ele precisa ter tolerância e precisa ter autocontenção. O parlamento. Se a gente for ter uma ditadura, quando o comunista lá que fez Brasília, o Niemeyer, colocou lá para cima, ele botou quem no meio? Botou o parlamento. O parlamento é que é grande. O parlamento é que é o poder do povo. O Bolsonaro teve 57 milhões de votos, mas o Congresso teve 100 milhões. O Congresso é plural. Eu prefiro o parlamento com todos os defeitos dele e o presidente com todos os defeitos dele conduzindo o destino da nação do que 11 pessoas que a gente não tem controle. O ministro Toffoli vai ficar lá até 2042. O Lula não tem o direito de impor para o meu filho o que é que o Brasil vai pensar em 2042 a cabeça do Lula. Isso é uma impostura. Então, é preciso desmistificar a Suprema Corte. Muito pelo contrário, eu acho que o Supremo precisa entrar na era digital, na mídia digital. Ele tem que criticar, tem que levar em consideração. O direito não é para ser interpretado agredindo a população. Como é que pode? Se a Constituição é feita pelo povo, é feita o povo, nós é que somos os destinatários do direito. Como é que toda hora que o Supremo vai aplicar esse direito, todo mundo fica com raiva? Não agrada a ninguém. Então, tem alguma coisa errada do modelo. E o erro está nessa quebra. O Supremo não interage, ele tem dificuldade até de falar. Você escutar, se um cidadão brasileiro, um médico, um engenheiro, uma pessoa de nível elevado, acima da média da sociedade, escutar uma sessão do Supremo, ele não vai entender. Ele não entende o despacho do ministro Saltimérico, ele faz questão de usar o latim, tem que ser um técnico. Ele não é capaz de usar um vernáculo que você possa ouvir para poder entender o blefe que está atrás da ideia dele. Então, Rosa Weber é outra. Tem que se desmistificar. Isso é uma tirania. Né?
O Hegel dizia lá na Alemanha, colocar o direito num pedestal tão alto que seja inacessível para o povo é a maior forma de tirania. Você colocar o direito hermético, dogmático. Olha, o Supremo Tribunal disse isso. Que é isso? O Supremo... Decisão judicial não se discute. Se discute. Decisão judicial se discute. Você discute muitas coisas da decisão judicial. Se ela é arbitrária, se ela pode prender jornalista, se a decisão judicial é justa, se o advogado é parente do juiz, se o réu é casado com o parente do desembargador. Isso se discute no mundo inteiro. A decisão judicial é assim que o direito se aperfeiçoa. Então é preciso romper com esse dogma. Você faz um jornalismo de vanguarda. Eu acho que no futuro as pessoas vão rir de como é que o Supremo funcionava. Esse negócio de tal, até hoje já se... a vestimenta, né? Você usar toga, que veste, negócio de paletó. Capinha. Eles vivem fora no outro planeta, e eles acham que isso é uma forma de ter um ritual que traz a eles uma aura de divindade. Então, a Vossa Excelência e tal, a Suprema Corte, o ministro é histérico, ultimamente fica lá com histeria, não vou aceitar e tal. Então, é o valor dele, ele impõe o valor dele. Quem manda na República Brasileira são 6 ministros do Supremo, que é a maioria da Corte, não são nem 11, 6 ministros do Supremo. Se eu e você, todo o parlamento quiser uma coisa, o presidente Bolsonaro quiser uma coisa, e 6 ministros do Supremo disserem não, eles dizem não, e 210 milhões vão seguir 6 cabeças iluminadas que não têm um voto. Então, isso tem uma quebra. O que eu acho que teria que ser feito, assim, eu acho que nós precisamos aperfeiçoar o Supremo, temos que alterar o critério de nomeação dos ministros do Supremo. É fundamental o mandato. Vai ficar 4 anos, 8 anos, 9, 10 anos. É fundamental o mandato. Não dá na nossa cultura. Nós importamos o modelo americano, que veio para cá, que o Rui Barbosa copiou, mas nós não importamos os valores americanos. Aqui, o camarada que fraudou uma licitação e tal, o Supremo autoriza deputado, o camarada é presidiário na Papuda e trabalha como deputado federal. O Supremo disse isso pode. Então, não existe esses valores de tolerância, não existe. Então, nós precisamos usar o modelo europeu, continental, em que é preciso ter controle social da Suprema Corte e uma democratização. Isso não é contra o Judiciário, não é contra o Supremo, é a favor do Judiciário. E a favor do Brasil, né? Maia Filho, eu quero agradecer demais. A gente ficou aqui batendo 1 hora de papo aqui e acho que a gente aprendeu muito. Meu propósito com essas lives e quando eu consigo gente como você, sabe, que vem para cá para nos ensinar, eu só posso agradecer, cara, porque eu aprendo e eu tenho certeza que todo mundo que participou aqui também aprende. Alguns aqui reclamaram porque você fez um comentário sobre a China, porque eu vi a sua análise da área comercial, eu não vi a tua defesa numa questão ideológica, né? Mas tem gente que não entende, mas tudo bem. Eu quero te agradecer demais, mas eu vou pedir já um favor a você. A próxima vez que você vier conversar comigo, e eu quero que você aceite, a gente vai conversar sobre o direito eleitoral, partidos, candidatura avulsa, se você puder vir e atender esse meu convite, já estou antecipando. Logo, logo eu vou te chamar de novo. Eu sou adepta da candidatura avulsa. Eu quero me candidatar de novo um dia, mas sem partido. Você é útil para a cidadania. O seu destemor, a forma como você usa a sua liberdade de manifestação, do pensamento, você é uma pessoa que vivencia a Constituição, você defende mais a Constituição, a trincheira de defesa da Constituição, maior do que o Supremo Tribunal Federal. Você usa o direito constitucional, você faz ele fazer valer. O seu programa é produto da liberdade. Eu até quero fazer uma retificação a ouvinte aí, me solidarizar com ela. Eu acho a ditadura do Partido Comunista Chinês uma tragédia. Não há nenhuma riqueza, não tem riqueza que vale a falta da liberdade. A liberdade é algo inegociável. Por isso que o Supremo não tem razão na decisão de quarta. E o fato da China ser uma ditadura comunista, isso faz com que ela perca muito em relação à sua inserção social, política e no mundo. É uma vergonha que nós não podemos aceitar. Quem é que vai acreditar? Estatística chinês. O cara mataram o médico
o médico, o oftalmologista que descobriu o coronavírus, foi para a delegacia. Eu acho que o Supremo deve ter se inspirado nesse exemplo aí. O médico foi postar na rede social dele. Se fosse o Ministério de Moraes, tinha mandado prender ele. O médico lá de Wuhan, na cidade de Wuhan, em novembro de 2019, ele chegou lá, o oftalmologista, olha, eu estou recebendo aqui gente, tem um vírus novo e tal. O Partido Comunista Chinês, que são todos bandidos ali, o Congresso, o Parlamento, eles são todos bilionários, eles são donos das estatais, eles assaltam tudo, eles são comunistas só de H, eles são todos eles se apropriam do esforço da nação. Eles foram lá, mandaram o cara ir para a delegacia desmentir, dizer que foi perseguido e tal. E muita gente diz até que ele foi morto lá. Porque desapareceu, né? Então eu não tenho nenhum apreço à ditadura comunista de forma alguma, muito pelo contrário. Eu quero deixar aqui uma palavra de otimismo e cumprimentar você, Regina, pelo seu destemor, pela forma como você faz brilhar sua liberdade de manifestação, sem nenhum tipo de constrangimento, sem coação, sem nenhum tipo de subterfúgio. Você é uma trincheira, uma guerreira em prol da democracia. Enquanto tiver jornalista como você, é como desistir no Hitler diz assim, ainda há juízes em Berlim. Você é uma pessoa que é um escudo da cidadania. Para o Brasil não ter liberdade, vão ter que calar sua boca. Enquanto você tiver uma câmera e um celular e uma legião de mais de 100 mil ouvintes que seguem o brilho do seu pensamento, o Brasil vai ter a garantia da liberdade. Não está em Supremo Tribunal, não está no Estado, está na gente. A liberdade está em você, em mim e nos seus ouvintes. É nós que levamos o Brasil e vamos garantir que será um país sempre livre. Valeu. Maia Filho, muito obrigada. Foi um presente essa live de hoje. Muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer a Mia que conseguiu te localizar e, graças a Deus, você teve um tempinho aí para encontrar com a gente aqui. Muito obrigada. Eu desejo que você tenha uma boa noite, um sono restaurador para continuar na sua batalha aí. Você é um craque, cara. Adorei. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Estou inteira à disposição. Foi um grande prazer, viu? Tudo de bom. Valeu. Beijão. Tchau. Um abraço. Eu vou continuar aqui com vocês, pessoal. Foi muito bom, pessoal. Muito bom. O cara realmente é fera.